que é algo que a gente criticou bastante aí no governo Bolsonaro, porque é um absurdo ele ficar metendo sigilo de 100 anos em tudo que é sensível e é do nosso interesse saber, né? E foi uma das grandes críticas aí do Lula também na campanha e tal. Um dos primeiros decretos que ele editou ali foi para a CGU rever esses sigilos e tal, o que é legal, só que a equipe de transição dele ali, comandada pelo Alckmin, colocou sigilo também no relatório final da transição. Então, tipo, o ciclo da engrenagem do sistema está girando aí na nossa cara, né? Pois é. Eu acho que ainda tem algumas questões sensíveis, vamos dizer assim, não é? Esse é o termo que me ocorre agora, que talvez não seja até interessante publicar agora, não sei, estou só fazendo uma suposição, não é? Ah, mas era a desculpa que os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro dava também, né? São questões sensíveis, tá ok? Era o papo dele. Tudo bem, irmão? Tudo jóia, jóia. Tranquilo? Jóia. Você veio visitar aí a nova morada do Lula? Eu vim várias vezes aqui, inclusive já entrevistei aqui o presidente Fernando Henrique, quando ele era presidente, né? Sou jornalista e tal. E aí agora, nessa retomada aí, eu vim ver como é que estão, como é que tá a situação, né? Como é que foi entregue o Palácio do Alvorada. Ah, sim. Mas assim, aqui de fora tá tudo normal, né? O problema é lá de dentro, né? Tem que ficar ligado, né? Pelo que foi indicado aí na imprensa, vai ser feita uma varredura lá antes dele vir de fato, né? E deve que o movimento vai aumentar ainda mais. Vamos ver, ele disse que não vai manter o cercadinho, né? Mas vai que, né, com apoio do pessoal que está vindo aqui para visitar, ele bate um papo com o pessoal também, né? E eu gosto de bater um papo sempre com vocês aqui sobre as questões que a gente tem que ficar de olho em todos os governos, né? Como eu fiquei ali e cobrei tudo, não deixei Bolsonaro em paz, é a hora também da gente ficar de olho nas questões que vêm se apresentando erradas já de agora. E algo grave, eu comecei perguntando questões mais tranquilas no dia da posse, mas algo relativamente grave aconteceu, que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, com o centrão que o Lula colocou dentro do governo aí, ela foi, de acordo com o que a imprensa apura ali indica, ela teve envolvimento com um cara da milícia lá do Rio de Janeiro, fez campanha com ele em 2018 e tal, e é o tipo de coisa que a gente tem que ficar ligado, né? Porque se apontava lá no Bolsonaro ele fazendo isso, mas parece que está acontecendo com ela aí também, né? Tem que ficar atento a todas essas questões, não é? E ver, apurar, né? Também a gente não pode, num primeiro momento, também dar vazão a qualquer denúncia, tem que apurar, né? Tem que ver se há veracidade nesse caso aí, mas se for, eu acho que daí tem que tomar providências, né? E a União Brasil vai ter que indicar uma nova ministra, um novo ministro. Mas é o tipo de coisa assim que, quando indica para uma ilegalidade, por exemplo, o fato de ela estar junto com esse cara durante toda a campanha, esse cara foi condenado por homicídio, durante essa investigação que condenou ele, se apurou que ele faz parte da milícia do Rio de Janeiro. Isso daí já pega mal, né? Poderia afastar ela, pelo menos, para fazer essa investigação com alguém assim, que indica uma sujeira na sua carreira, dentro de um governo que disse que faria diferente, né? É verdade, tem que tomar cuidado, né? E esse início de caminhada aí também, ele é, vamos dizer assim, fundamental, né? Vital, Sim, né? Para que as coisas caminhem. Tem que começar com o pé direito. Tem que começar com o pé direito e apurando tudo também. Transparência é o que se prega, né? E que se exige. E que os cargos sejam ocupados por pessoas ilibadas, né? De uma conduta sem mácula, e isso que a gente quer como eleitor, né? Como cidadão, como contribuinte, que as coisas tudo se encaminhem da melhor forma possível e a gente tenha tranquilidade e confiança nos nossos representantes, né? Isso que o senhor falou no início aí mesmo é tão importante que é um dos princípios da administração pública, transparência, publicidade, né? Está capitulado lá no artigo 37 da Constituição, que é algo que a gente criticou bastante aí no governo Bolsonaro, porque é um absurdo ele ficar metendo sigilo de 100 anos em tudo que é sensível e é do nosso interesse saber, né? E foi uma das grandes críticas aí do Lula também na campanha e tal. Um dos primeiros decretos que ele editou ali foi para a CGU rever esses sigilos e tal, o que é legal, só que a equipe de transição dele ali, comandada pelo Alckmin, colocou sigilo também no relatório final da transição. Então, tipo, o ciclo da engrenagem do sistema está girando aí na nossa cara, né? Pois é. Eu acho que ainda tem algumas questões sensíveis, vamos dizer assim, não é? Esse é o termo que me ocorre agora, que talvez não seja até interessante publicar agora, não sei, estou só fazendo uma
suposição, não é? Ah, mas era a desculpa que os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro dava também, né? São questões sensíveis, tá ok? Era o papo dele. Então, tá ok. Então, mas não estava muito ok, não. Então, parece que ele vai chamar agora, fará uma reunião com os ministros e vai apresentar esse relatório primeiramente aos ministros, para depois, então, talvez fazer a divulgação para os demais, pelo que eu tenho conhecimento, não sei. Ah, tomara, porque ali da pesquisa que eu fiz, ali pelo que a imprensa indicou, de acessar esse relatório aí mesmo, não deu. Porque o sigilo, ele é basicamente, quando requerido ali, um jornalista, por exemplo, a imprensa, requer para a administração pública, aqui no caso o governo federal, aí eles negam sob a justificativa de foi decretado sigilo com base na lei de acesso à informação e tal. Então, a gente não tem esse acesso assim, não tem como ter um controle. Por isso que esses sigilos que a lei garante para questões sensíveis e específicas, é perigoso quando para tudo você dá essa desculpa. Porque aí a gente acaba não conseguindo ter acesso, porque a imprensa não teve e não divulgou, né? É engraçado que algumas coisas já saíram, né? De como está a situação em determinadas áreas, né, do governo. Mas esperamos que isso venha a público, porque é interessante que o público saiba também, né? Exato. Eu acho que veio. Nós tivemos ontem na posse do ministro Pimenta, né, que vai trabalhar com a comunicação, e ele tem dito que transparência é fundamental. Então, agora vamos aguardar que assim seja, né? Sim, e vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Outra questão aí do dia da posse mesmo ali, né? O Lula tomando posse efetivamente ali no Congresso Nacional, ele contou aquela história da caneta, vocês lembram? Vocês assistiram? Sim. O que vocês acharam ali, antes da gente entrar no mérito mesmo do que se apurou depois, dessa história da caneta aí? Quando ele contou assim, o que vocês acharam? Eu achei assim, uma consideração com aquele senhor que doou a caneta para ele, né? Eu achei sei lá, uma consideração. Uma história bonita, grande, né? Uma representação sim. do que foi depois a entrega da faixa também. Sim. O povo estando com ele, né, e tal. Ele assinou com a caneta que o povo deu para ele. E de muitos anos, aquela... 89, a primeira campanha dele. Para ver como o Lula tem essa sensibilidade de valorizar o que vem do povo. Seja o carinho, seja através do sentimento, das emoções, como também materiais, né? Então, para ele, o cidadão, quando soube, lá na cidade dele, chorou de emoção quando viu que o Lula usou aquela caneta. Né? E também é o contraponto, não diria contraponto, né, com a tal da outra caneta, que eu não vou dizer o nome, porque a gente vai fazer para acabar. Ô, você não quer falar da minha caneta Bic? Isso! Eu vou usar a caneta Bic. Tá ok, é uma caneta muito simples aí. Mas eu ressalto também a colocação da moça que passou a faixa, né, uma catadora de reciclagem, né, porque os recicladores hoje, eles são verdadeiros profetas da ecologia, da natureza, cuidam disso tudo, né? E ele receber a faixa de uma recicladora de lixo, para mim foi tão significativo, me emocionei muito. Também outra coisa que, foi legal. Que me chamou a atenção, assim, que passou a faixa de mão em mão daquele povo, teve aquele menino, né? Eu achei fantástico. E o cachorro também que acompanhou, né? Eu achei assim, resistência. A resistência. Eu achei então, isso tava inclusive de uma criatividade ímpar. Eu assim, no meu ceticismo político, né, que é uma das bases daquele princípio ideológico do conservadorismo enquanto ideologia, eu fico sempre cismado assim com esse tipo de coisa, mas acho bonito também, né? Mas eu fico com o pé atrás, por exemplo, a história da caneta. Quando eu ouvi assim, caramba, essa história da caneta, tipo a caneta de 89, que ele não assinou com ela em 2002 nem em 2006, mas pô, é uma história bacana, né? Vou ficar com o pé atrás, mas tudo se pressupõe verdade, né? Vamos ver se vai vir alguma coisa depois disso. Eu assistindo, né? E aí depois eu fui acompanhando e tal, aí saíram várias reportagens ali apurando que aquele modelo de caneta que o Lula usou ali é uma Montblanc, uma das canetas mais caras, que é uma empresa alemã de marcas de canetas chiquérrimas, caríssimas, de uma edição de 2002. Fitzgerald, salvo engano, é o nome do escritor que foi homenageado nessa caneta, de 2002.
Então, uma caneta que o Lula disse que recebeu em 89 e ela só foi fabricada ali em 2002, tipo, caramba, ele mentiu em algo que não precisava mentir, meu. Será? A história da caneta. Depois dá uma pesquisada, eu vou colocar a reportagem aqui para o pessoal. Não, mas não teria necessidade dele fazer isso. Pois é, eu também fiquei assim, a história é estranha, mas pô, deve ser verdade, talvez ele tenha até substituído a caneta, mas pô, nesse nível assim, a gente vê que não teve nenhum cuidado disso, porque a caneta é de 2002. As reportagens apuraram ali, junto com a Montblanc, a fabricante e tal, que todo indicativo daquele modelo ali, das marcas e tal, são quantidade de marcas específicas, assim. 4 marcas ali na parte que você pega, 3 na ponta da caneta e tal. É um negócio muito assim pra gente ficar de olho. Cara, estranha essa história. Eu ainda acredito que seja verdade, porque não teria... Vai dar o benefício da dúvida. Foi o que eu dei também, né? Mas depois que saiu essa reportagem aí, eu revi meu benefício da dúvida. Pô, Lula, que isso, cara? Não precisa começar logo no dia da posse, algo tão marcante, você assinar ali. Tem até a história da caneta, né? Pode ser usado até, como tudo na política hoje é memetizado e tal, dá pra usar até como meme, né? Pô, o Bolsonaro tinha caneta Bic aqui barata, aí o Lula vai e conta essa história de envolver o pobre, o povo e não sei o quê, e é uma Montblanc caríssima de depois... Já tá até começando a rolar isso daí, vocês vão vendo. Ele vai. É bom. Ele vai. É esse tipo de coisa, a gente tem que ficar de olho, discutir e tal, mas o político, ele tem que dar a sua explicação. Tipo, pô, aconteceu com ele, então ele vai lá e explica alguma coisa do tipo em relação a uma justificativa. De explicação, né? Porque eu ainda acredito que ele tenha Só para eu usado posicionar mais de fato a perto de vocês. caneta, porque não seria por algo tão pequeno, né, de ele trazer algo que não fosse verdade. Sem necessidade nenhuma, Sem né? nenhuma necessidade, porque o brilhantismo, ele foi impressionante, inclusive no clima, né? Choveu no dia anterior e choveu no dia posterior, e justamente no dia da posse deu um céu lindo, azul. Mas para isso aí eu tenho explicação, é porque as antenas HARP estavam desligadas. Elas estavam ligadas ali para molhar os patriotas na frente do quartel, mas foram desligadas depois, porque é o PT que está fazendo isso aí, querendo molhar os patriotas. Aí não molha a militância do Lula. E não mandou, mandava raio também. Gostei. Vocês não viram não o vídeo daquela patriota lá falando? Não, do HARP Pô, isso daí sim. são as antenas HARP, meu, é por isso que chove todo dia, não tem condição nenhuma. Ai, gente, cada uma, né? Por favor, mas foi um período bom. E a gente está muito feliz. Espero que essa história da caneta não seja verdade, para não tirar aquela emoção, aquela alegria. Não vai estragar, mas eu ainda acredito que seja verdade. E nós estamos assim com novos ares, novos olhares. Eu estou vendo um povo bem feliz com esse retorno. O começo a vibe tá boa, né? Esperamos que continue assim e tal, porque a vibe tá boa por enquanto. Eu acredito porque assim, ó, com o Fernando Haddad na Secretaria de Fazenda, ele já tem toda uma visão de como ele vai poder fazer a engrenar a questão da economia, né? Já buscando todos estes, tudo que ficou para trás incompleto, as obras incompletas. Então, já começando por ali, já vai dar um mexe interessante, né, na economia. Então, nós vamos ter dias melhores. Agora tem uma coisa que o Lula vai fazer uma reunião ministerial para ajustar todo o discurso, porque já teve ministro anunciando coisas aí que não tinha o aval do governo, né? O Dino, por exemplo, aquele cara lá do Carandiru, né? Teve isso aí. Não, mas o Lupe também disse que teria uma revisão na Previdência, e o Lula falou, não, calma aí, vamos esperar, vamos ter uma política de governo aí para todas as áreas, né? Porque senão realmente se tiver uma atuação isolada, né, não conjunta, então pode criar os primeiros atritos, os primeiros problemas, as primeiras celeumas, né, de governo, e não é... O Flávio Dino mesmo, você viu, né, que ele indicou aquele ex-policial lá, que esteve envolvido no escândalo do Carandiru e tal. Aí houve uma cobrança, também... Isso foi positivo dentro dos apoiadores do Lula e tal, que cobraram, e aí ele voltou atrás e não colocou esse cara lá, né? Então por isso até exemplifica um pouco da importância e a gente está de olho e está cobrando, não fechando os olhos e não passando pano. Tem que cobrar mesmo,
porque aí muitas das vezes eles voltam atrás em decisões ruins e mal acertadas. E se nós quisermos que seja um acerto, os movimentos sociais, o povo em si, né, a sociedade civil organizada, precisa estar cobrando. Né? Não é de graça de o Lula ter indicado nos ministérios com uma convergência interessante, né? As pessoas que entendem do setor que estarão assumindo, do ministério estarão assumindo. Então, nós precisamos ficar em permanente cobrança de que de fato aconteça o que nós queremos que aconteça. E nós seremos cobradores. É porque a gente não é só cidadão na hora de votar, né? A gente é cidadão todo dia, todos os dias. E tem que ser muito mais depois mesmo, né, para ficar de olho. Exatamente, porque não pode virar uma festa, né, e algo assim que não venha a contemplar os anseios de quem votou no Lula, né, quem votou nessa coalizão, vamos dizer assim, partidária, né, e sim, que as coisas melhorem, realmente melhorem. E também dos nossos representantes no Congresso, que também é importante nós termos colocado lá os deputados, senadores, e eles tratem de fazer o seu papel olhando para os seus eleitores. Fundamental. E não de costas. Isso talvez seja o mais importante, a gente ficar de olho no legislativo, porque o executivo tem, claro, sua importância muito grande, mas tudo é votado lá para se tornar lei, para se tornar proposição legislativa que afeta as nossas vidas. Um dos pontos, o primeiro ponto que eu questionei mesmo, pessoal, no dia da posse do Lula ali, foi uma incoerência que eu verifiquei entre o discurso dele, que foi legal, é o momento mais marcante, que ele até chora, né, sobre a importância de se incluir o pobre no orçamento e de como é chocante a gente ver a realidade ali, de como tem gente precisando do básico. O pessoal ali, que foi o momento que ele chorou, né? A gente para no semáforo ali, aí tem um cara com cartaz lá, me ajude, por favor. Sim. E tipo, pô, isso é um contraste mesmo muito forte aqui. Só que em contrapartida a isso, pegando o gancho na importância daquilo que a senhora falou de a gente cobrar o legislativo, pouco tempo atrás, uns 15 dias atrás, se votou lá o aumento dos salários da elite, da cúpula ali política, né? A senhora viu isso daí? Sim. Saiu basicamente de 33 mil salário dos deputados e senadores e 39 ministros, presidente, para 46 agora. E tipo, a bancada do PT, junto com a maioria dos bolsonaristas, votaram em massa nisso daí também. A Érica Cocai é um exemplo, e ela é aqui do DF. Quando nós questionamos essa questão, o que eles nos dizem? Eles dizem o seguinte, que... papinho da inflação, né? Não, se eles, pelo comportamento na hora da votação, que se eles votam contra, eles consideram demagogia. Demagogia. Ah, isso é demagogia. Então eles têm eu vejo como honestidade, né? Se você vota contra algo ruim, sim, aí acontece o seguinte. Bom, então a bancada do PT vai votar contra, não vai querer dos seus 36, 39 para 46, 39 para 46 e tal. Ah, então tá, então nós vai passar, porque é uma bancada, é a minoria. E então nós vamos fazer assim, vocês não recebem o salário, então não tem mais isonomia, sabe? Então vocês ficam sem receber, vocês continuam recebendo o salário. É bem complicado, eu conversei isso, não agora. Nós já cobramos. Nós já cobramos, inclusive, no nosso município, na legal, questão dos vereadores. A gente já cobrou isso lá no nosso município. Vocês são da onde? De Estrela, Estrela do Rio Grande do Sul. Show. Mas eu sou de Estrela também, mas moro em Brasília. Moro em Brasília. Ah, você mora aqui? Ele mora aqui, meu irmão. Eu trabalho com a política aí, no jornalismo, né? Você cobre política mesmo? Cobro política. Ah, show. Cubro político. Faço documentários, né? Tem vários documentários. Ah, legal, legal. Eu gosto de documentário pra caramba. Documentário do Jango em Três Atos. Jango em Três Atos. Getúlio do Brasil, que voltou lá atrás. Princesa do Sertão, que é um vou pesquisar depois. Dá pra achar fácil aí na internet? Tá no YouTube. No YouTube, vou ver. Princesa do Sertão é uma cidade na Paraíba, chamada Princesa, que em 1930 se rebelou e disse, a gente não pertence mais à Paraíba, agora nós pertencemos à União. E aí ali teve uma guerra entre o governo do estado, que era o João Pessoa, né? Sim. E o prefeito lá de Princesa, né? E aí o prefeito de Princesa, ele decretou, aí criou moeda, hino, exército, criou tudo, né? Criou uma nova... E aí ali teve também a questão do Lampião, não é? Sim. E a coluna Prestes e essa guerra.
Com a morte do João Pessoa, né, que era o José Pereira, que era o prefeito que decretou lá a independência de Princesa, com a guerra, com a morte de João Pessoa, houve a Revolução de 30 e aí o Brasil mudou, porque Getúlio assumiu e aí é a história do Brasil antes de 30 e depois de 30. Princesa do Sertão, quem está assistindo aí, pesquisa no YouTube, pessoal. Legal. É fundamental conhecer, porque aí você vê a velha república e a nova república e tudo que veio depois disso. E nesse entreveiro aí morreram 7 pessoas, inclusive o pai do Ariano Suassuna, que foi assassinado no Rio de Janeiro, quando ele estava subindo a escada para ir na Câmara Legislativa, na Assembleia, na Câmara Federal, como é aqui, mas era no Rio de Janeiro na época, e ele, antes de sair de casa, se despediu de cada um e disse: é a última vez que vocês vão me ver, eu vou ser assassinado. E ele foi mesmo assassinado. Então, o Suassuna, ele fez um poema para o pai que ele nunca tinha recitado em público, nem para ninguém. E nesse documentário ele recita, ele inclusive diz assim: se eu chorar, se eu me emocionar, vocês cortam. Está tudo gravado lá, quem vai... E aí ele diz o poema todinho. Então é inédito, é a primeira vez. E eu não sei se ele repetiu isso em algum outro lugar, mas em Princesa do Sertão tá. Então eu recomendo muito. Caramba, legal. Mas tem também Em Busca da Verdade, que são os episódios sobre o que aconteceu aí na ditadura. São 2 episódios do Brasil, não é? E episódios que falam de brasileiros que foram mortos no exterior e de estrangeiros que sofreram alguma punição, não é, aqui no Brasil, como o caso de 9 chineses. Documentado, tudo com base em fatos ali, né? Tudo documentado com imagens, inclusive um dos chineses que ficou preso 1 ano aqui no Brasil, que era de uma delegação chinesa que vinha para fazer uma feira, e da agência Xinhua, que é uma agência chinesa que existe até hoje, que foi um acordo que o Jango, quando foi para a China, fez. Ele fala português, ele escreve uma carta e ele lê a carta no documentário 2, Em Busca da Verdade 2. Sim. Com o depoimento do Toquinho, que fala do Tenorinho, que era um pianista do Toquinho, do Vinícius, que foi para a Argentina, foi confundido com um subversivo, um terrorista, e foi preso e foi morto pelas forças repressoras argentinas. Então é muito interessante também, Em Busca da Verdade, 1 e 2. Em contraste a isso, eu não tenho um documentário aqui, mas eu tenho uma das minhas entrevistas que eu intitulei ali de O Patriotinha de 20 anos, fã da ditadura militar, que ele conta ali basicamente: pergunte aos seus pais, tios e avós como foi, se foi bom ou se foi ruim. Pô, irmão, não foi bom, tem toda uma documentação aí falando sobre perseguição e tal. Hoje vocês lutam aqui contra uma perseguição que há em certo sentido e tal, mas vocês estão buscando combater da forma errada, mas vocês estão nos fazendo correr o perigo de se instalar de novo uma ditadura que pode perseguir uma outra corrente ideológica que não seja agradável para o sistema. Então isso é um perigo para a democracia que a gente tem hoje. Por exemplo, a título de exemplo mesmo, eu estou aqui gravando com você, colocando meu ponto, você coloca o seu, então a gente tem essa liberdade. Então, cara, não vamos buscar esse tipo de coisa. E é legal porque muitas das vezes o pessoal, pelo falar ali, pelo boca a boca, vai criando visões distintas do que foi a ditadura, né? Para quem é mais uma direita estranha, assim, que não é a que eu acredito, acha que foi lindo, que foi bom, mas não foi, cara. Então assistir coisas como essa sua aí, que tem documentação, é legal também. Eu lembro que um depoimento do Toquinho, que é o músico, né, famoso e tal, ele dizia que era tão brutal a coisa, na época, que bastava alguém dizer: o fulano ele é comunista, delatar, né, que a gente viu muita delação aí ultimamente, né, e tal, e na época era mais ou menos assim, bastava dizer: aquele cara é comunista, eles iam lá, metiam o pé na porta, prendiam os caras, torturavam até eles se declararam de boca, comunistas, né, porque de boca. A delação que a gente tem hoje, ela é legalizada, né, no âmbito do judiciário, é diferente. Exatamente, na época não tinha nada disso, e ontem a gente falava, né, com a Loraci, com a Denise aqui, sobre como era também os nazistas, né, como eles através da rádio... O Hitler tinha um radiestesista no gabinete dele, um radiestesista. Com o pêndulo ele procurava as pessoas, eles usavam a radiestesia para fazer o mal, para matar pessoas, né? Caramba, como é que é esse negócio de... A radiestesia é uma prática muito antiga que se localiza com o pêndulo, se localiza pessoas,
Entra no YouTube, tem várias, vou dar uma várias pesquisada. maneiras assim, que a gente busca. Nós usamos Sim. para o bem. Eles Talvez uma das usavam mais, para o mal. mal comparando, assim, aquela do poço, né? É uma espécie, Sim, né? a espécie, o poço, Quando eles têm a vareta. Quando eles procuram água, né? É, Eles gira. vão com a vareta, onde tem água, Ah, a vareta gira. Entendi. Assim o pêndulo também mostra, localiza pessoas e tem toda essa prática, né? Os radiestesistas, eles se formam, eles praticam com muito tempo, eles se especializam, né? Tem que conhecer bem. Então o Hitler usava isso, uma coisa muito Para o mal. boa, para o mal, para localizar pessoas, para depois levar a Auschwitz, para matar, né? E para nossa, então Sim. e também assim o que me preocupa assim não era assim, as pessoas não eram só isso, os próprios vizinhos, irmãos, próprios parentes denunciavam e iam lá e diziam, o fulano, meu irmão, ele é judeu. Nossa, meu, da própria família. Ali o meu vizinho é judeu, né? Então, assim, o nazismo, ele é terrível, né? Ele sempre é contra uma classe, ou um grupo, ou uma cultura, ou no caso aqui, um partido, né? Partido político. Era comunista, era o PT, era assim... Aí foi desenvolvido um sentimento de ódio, que daí não Sim. tem mais aquela questão da diversidade, da divergência, da diferença de opinião, né? Não tinha mais, era a questão do ódio, e isso não é bom. Então vamos ver se agora a gente reconstrói e une novamente o nosso povo, o nosso país, né? E aprende a dialogar, né? É isso daqui que constrói a demanda para aquilo que é melhor, né? A gente aponta os erros, vocês colocam o que vocês pensam e tal, a gente constrói uma reflexão com o público que assiste e, consequentemente, a gente vai movimentando o diálogo político para que as coisas melhorem e a gente coloque as nossas demandas enquanto demanda do povo para que os políticos lá em cima façam a parte deles de acordo com aquilo que a gente espera. A gente não é inimigo dos bolsonaristas, a gente apenas diverge em ideias. Os bolsonaristas são nossos irmãos, nossos amigos, né? Sim. Tem familiares, né? Familiares, irmãos, pais, pessoas boas, primos, queridas, todos, né? da comunidade, os vizinhos, são pessoas amadas, né? Apenas divergimos em ideologias, em ideias, nós temos propostas, né? E também acho muito triste assim ir para frente de um quartel e gritar Forças Armadas salvem o Brasil e marchar, né, cabeça de papel, marcha, quem não marcha direito vai preso. Eu acho isso Nós tão... temos uma outra musiquinha agora, Ah, quer os ouvir? crianças, Manda aí. vamos cantar, vamos lá. Manda aí. Vamos lá. Pensa, Pensa, soldado, cabeça pra pensar. Quem não pensa direito não vai se libertar. Boa. E mais uma coisa também, ó, a oposição, oposição... Soldados patriotas, né? Pô, patriotas. É o que eu tentei conversar com vocês. Foi sintetizado numa musiquinha aqui agora, né? É isso, a gente tem que trabalhar o diálogo mesmo, porque muitas das vezes os meus vídeos lá com eles são exemplos, né? Eu vou lá argumentar sobre o que está acontecendo, como, poxa, a gente pode buscar o que vocês querem mesmo dentro da legalidade. Não é esse o meio, não é, o cara que foi eleito não vai subir a rampa. Bicho, você gostando ou não, vai subir Tipo, foi o Bolsonaro em 2018, eu tenho certeza que o pessoal do presidente que foi eleito agora não gostou, mas nem por isso fizeram isso, então não é o certo se fazer agora. 2026, a gente trabalha alguma coisa diferente, vai por aí. Nós ficamos muito tristes, eu sou professora, que o Haddad não foi eleito, um professor, né? O que nós fizemos? O que ele nos disse? Não soltemos a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, e isso nós caminhamos de mãos dadas esses 4 anos. Para mim tem que ser assim. Isso aí. Faz oposição do jeito certo, né? Cobraram o governo Bolsonaro e tal. E a oposição tem que existir. Não existe partido único, né? Que uma ideologia que dá 90%, 100%, isso não tem. Mas uma oposição responsável, uma oposição propositiva, uma oposição com ideias,
Isso é fundamental até para melhorar quem está no governo. Sim, exatamente. Oposição é necessário, é salutar. Oxigenação do poder também, né? As coisas vão mudando, só que tem que mudar dentro daquilo que é correto, né? O nosso problema com o bolsonarismo mesmo, cara, é que ele tinha tudo para ir bem, mas ele quis jogar no lixo, tipo, contra coisas básicas, o que eu discuto com o pessoal mesmo. A gente sempre chega num ponto assim de falar sobre a pandemia, quando eu encontro um bolsonarista ali mais raiz, assim. E aí eu tipo, pô, irmão, o que custava para ele só ter usado máscara, ter influenciado o pessoal a se proteger, a ficar distante um do outro quando tivesse uma aglomeração assim? Pelo contrário, ele provocava essas aglomerações. Sem máscara, foi contra a vacina, tipo, pra que isso, cara? Não custava nada. Digo eu, assim, acreditando nisso, que se ele tivesse feito tudo certinho ali na pandemia, provavelmente ele ia estar com capital político bom para ser reeleito. Concordo. Mas fez isso, meu, angariou o ódio de muita gente. E assim, na verdade, se ele tivesse simplesmente ignorado, ter dito, não confio na vacina e tal, agora fazer... Campanha contra, não, né? E assim, imitar um ser no seu estado final, isso é cruel demais, isso aí foi inaceitável. Né? Então, demais. Ele fez por merecer, né? Estar agora fugido, porque foi embora, né? Ele covardemente. Exato. Ele fez por merecer todo esse caminho. E eu até penso que os seguidores dele precisam refletir um pouco, né? E agora analisar refletir o seu sobre liderança assim, também, né? Esfriar a cabeça, respirar e repensar e ver como vão se posicionar agora neste novo período que se instalou, né? E fazer uma comparação, tá? E também pensar por que ele fugiu, né? Fugiu, foi embora, foi até antes de terminar o seu mandato, tá? E por que ele foi para longe dos seus seguidores? Ele não deveria estar aqui conversando com eles? Tá? Não, tá até lá. Consolando, né? Mas tem aquela história, né, de que o Brasil no governo Bolsonaro já estava naufragando. Tem aquela história de que num naufrágio o capitão é o último que abandona o barco. E ele foi o primeiro a abandonar o barco. Então até isso ele subverteu, né? Até essa ordem. Exatamente, para variar, né? Para variar. Sempre, tá ok? Sempre eu não vou fazendo... ficar aí, não, tá ok? É isso, pessoal. Muito obrigado pelo papo, viu? Tivemos mais um papo legal hoje aí. E é isso, até a próxima. Olha só assim, ó, os documentários que eu citei, então põe lá também diretor Deraldo de dado, Deraldo Goulart. E aí, Getúlio do Brasil, Jango em 3 atos, Princesa do Sertão e Em Busca da Verdade. Esses eu digo, tem também os literários, Érico Veríssimo, Augusto dos Anjos, enfim, tem vários outros lá. De Deraldo Goulart, né? Goulart. Isso. Show, pessoal, deem uma olhada. Tamo junto. Tchau, gostamos muito. Um abraço.